Amém, igreja? Está renovado? Está fortalecido em nome de Jesus? Então vamos declarar que o Senhor é o nosso general. Em nome de Jesus, amém? Tem alguém cansado aqui? Se tiver, vai ficar mais cansado aqui ainda, hein? Mas vai receber a renovação e o poder de Deus em nome de Jesus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então vamos aplaudir a Ele, porque Ele é o nosso general. Ele é o nosso leão da tribo de Judá. Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Assim, exército de Deus e o nosso general. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general quem é? E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Senhor, marchamos sim, seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general quem é? E o nosso general é Sai aí do teu lugar, vamos lá. Seguimos os seus passos, Nenhum. resistirá. Tem cola aí? Não tem não, vamos lá. E o nosso? E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. E o nosso general? E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. E o nosso general? E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Declare mais uma vez, com o Messias. Com o Messias Presta atenção, ó. achamos em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Oh, aleluia. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos Só a igreja agora, hein? resistirá. Vamos lá, vamos declarar bem forte o nosso. Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Mais uma vez, e o nosso general? Nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, Nenhum. nenhum inimigo nos Declare mais uma vez, nenhum. nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. O exército de Cristo, ele tem que ser forte e determinado, sim.
Você pode perceber que hoje faltaram muitas pessoas, né? Talvez independente de uma da outra. Mas isso tudo é o quê? É o diabo que engana todo mundo, que muitas vezes engana com sentimento, pensamento ou situações, ou muitas vezes hoje dá, talvez não precise ser todo domingo, e acaba enganando, infelizmente, e acaba perdendo a bênção. Agora, o exército de Cristo, ele tem que ser formado, sim, com gente determinada. Amém, igreja? Eu quero a Cristo e nenhum mal vai me resistir, não. Nenhum mal vai me impedir de buscar a Deus. Amém, igreja? E está aqui o povo de Gifo também. Amém? Veio com o propósito aí de visitar a Roseli, mas acabou vindo aqui. Ouviu aí o general, né? Ouviu aí o anjo da igreja, né? O anjo da igreja foi por livre, espontânea pressão? Vontade própria em nome de Jesus. Amém? Mas pode ter certeza que foi Deus que trouxe cada um de vocês aqui. Era o propósito de outros estarem aqui? Com certeza. Mas se você está aqui, presta bastante atenção. Deus, ele tem uma palavra aí para te fazer crescer espiritualmente cada vez mais. Amém? Abre lá em Atos 17. Atos 17. Aqui, né, é o apóstolo Paulo, que ele foi levado até Atenas para pregar o evangelho, né, para os atenienses. Aqui no 19, 17, versículo 19. E tomando a Paulo, o levaram ao Areópago, né, que significa tribunal ou assembleia dos atenienses, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber, eu estou lendo novamente, o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir uma última novidade. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos ou supersticiosos. Porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, sem o conhecer, é que vos anuncio. Amém, igreja? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Né? O Paulo, ele foi lá, né? E o pessoal, eles só viviam ali da última novidade. Qual será que é a última doutrina que apareceu? Qual é a última novidade aí que surgiu? E era um pessoal totalmente, né, religioso, totalmente ali supersticioso. Agora, que isso não venha caber a nenhum de nós, mas que se for, que nós venhamos a acordar e a despertar para essa palavra. Por quê? Depois Paulo subindo ali para ensinar, para falar, e falou assim: não, mas aqui eu já vejo, entre tantos altares a tantos deuses, eu encontro aqui o altar do Deus da qual eu tenho pregado. E está escrito aqui, o Deus desconhecido. Então, não está sendo a primeira vez que você está ouvindo falar do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Você já ouviu falar. Mas só que vocês estão tratando religiosamente. E não tem se aprofundado nesse conhecimento, esse Deus tão tremendo e maravilhoso que formou o céu e a terra. Amém, igreja? E que isso não seja na nossa vida. Muitas vezes, tantos altares da nossa vida, tantas novidades da nossa vida, e Deus ele se tornar mais um altar, mais um Deus na nossa vida. Não, mas que Ele seja o único, porque Ele é o único Deus. Amém, igreja? Então, que a gente venha acordar e despertar. Existem outros altares, muitas vezes, no nosso coração. Será que a gente está querendo sempre esperar uma novidade, e sendo que nós já estamos ouvindo falar de Deus, e muitas vezes, por causa da religiosidade, por causa, muitas vezes, de uma superstição,
Por causa de muitas vezes aí de rituais que a gente cresce aí muitas vezes aprendendo, mitos muitas vezes, isso fez com que muitas vezes a gente tratasse a igreja, ou tratasse a Deus, ou a palavra de Deus como mais um Deus. Então, é hoje que nós temos que analisar realmente. Deus, ele não quer nenhum religioso. Deus não quer que ninguém tenha superstição por ele. Mas ele quer um povo formado, um povo de Deus. Amém, igreja? Um exército de Deus realmente determinado. Esse que busca o Senhor, buscando sim a fonte de águas vivas. Aquele que vai dar sustento, aquele que vai dar palavra, aquele que te criou, aquele que te fez, é aquele que te dirige. Amém, igreja? E não mais um Deus na tua vida. Porque há somente um Deus e nenhum outro há. Só Deus que formou o céu e a terra, só Deus que criou os céus, só Deus que criou ali todos os animais. Amém, igreja? Só Deus que pôde trazer a salvação na nossa vida. Amém? Agora você crê isso, olha, não, mas que bonito. Nossa, que bonito, eu aprendi mais uma coisinha, é mais uma novidade. Não. Isso daí é para a tua vida, é a tua salvação, é a tua criação, é o Criador falando diretamente contigo. Amém, igreja? Então, a gente tem que acordar e despertar. Como que nós estamos tratando Deus? Como um Deus desconhecido? Um Deus que se tornou mais um Deus, mais um altar no nosso coração, na nossa vida? Ou Ele é o Deus da salvação? Ele é o Deus que criou o céu e a terra. Ele é o Deus que me formou. É o Deus que me sustenta. É o Deus que me dirige. É o Deus que me dá o ar para respirar. Amém, igreja? O Jó, o sofrimento dele, tudo aquilo que ele teve, porque ele servia a um Deus desconhecido. Por quê? Antes ele falava assim, antes eu te conhecia mas hoje te veem os meus olhos. Ele conheceu a face do Senhor. Ele conheceu ao Deus Todo-Poderoso. E ele começou a caminhar com Ele. Amém, igreja? O único Deus, Senhor de toda a terra, Senhor de todo o universo. Amém, igreja? Agora, se muitas vezes a gente anda numa religiosidade, a gente anda em conflitos, a gente anda muitas vezes assim, somente ouvindo falar que é bom, ouvindo falar que é legal, ouvindo falar que é um Deus maravilhoso, mas muitas vezes não experimentando. Mas só que Jó, ele aprendeu, ele enxergou, ele viu a face do Senhor, ele conheceu a Deus, e é isso que Deus ele quer fazer com cada um de nós, que nós venhamos a conhecê-lo cada dia mais. Amém, igreja? Não somente de ouvir uma história, não somente de ouvir que ele é bom, que ele é tremendo, que ele é maravilhoso, que ele fez tudo isso, mas que ele tem transformado, ele tem feito, ele tem multiplicado, ele tem trazido todas as bênçãos, a salvação é real na tua vida. Amém, igreja? E você não conhece somente de ouvir falar, não, mas você conhece do que? Das experiências do dia a dia, do ar que você respira, você reconhece Ele em todo o tempo. Ele não se tornou mais um, mas Ele se tornou o único Deus na tua vida. Amém, igreja? É isso que vai te dar vitória, isso que vai te fazer não mais um dentro de uma igreja, não, mas você vai ser aquele exército firme, formado por Deus, sustentado por Ele, que nenhum mal resiste você para buscar a presença de Deus. Amém, igreja? Então, que a gente venha crescer cada vez mais. Olha aqui no 24, ele continua o ensinamento. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que o buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Amém, igreja?
Então, aqui, o que Paulo quis ensinar? Ele fez todas as coisas, assim como eu estava falando. Ele criou os céus e a terra, ele formou você, ele formou o homem do pó da terra. Você crê nisso? Amém? Amém? Você crê que você saiu aí do pó da terra? Amém? Que você veio de Adão, de Eva? Você crê que Deus ele fez aí os céus e a terra, fez tudo que nele há em 6 dias? Então, isso tem que trazer muito temor a cada um de nós, muito respeito, reverência, dependência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Ele tem que ser louvado, ele tem que ser glorificado, ele tem que ser respeitado, ele tem que ser exaltado, sim, porque ele é o nosso Criador. Amém, igreja? Agora, se muitas vezes a gente trata isso religiosamente, a gente trata muitas vezes de qualquer jeito. Em vez de ter respeito, a gente tem medo. Porque cada pecado tem um castigo e não perdão. É muitas vezes o açoite, muitas vezes ali, né, a consequência do castigo e nunca o perdão. Então a religiosidade, ela te fecha totalmente o entendimento. Aqui fala, né, Deus ele não mora, né, ele não habita em templos feitos por humanos, ele também não depende de coisas de humanos, porque é ele que nos dá a vida. E não a gente que vai sustentar muitas vezes, né, um mito, vai sustentar muitas vezes um sentimento que seja um outro Deus, um outro altar. Não, ele é Deus, é ele quem nos dá todas as coisas. Amém, igreja? E aqui ele fala, e não pensa que tateando, ou muitas vezes apalpando, aí será teu Deus. Por quê? Lê aqui, olha, no versículo 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. A imaginação do homem, ele acha o quê? Que tatear, que tocar a Deus, você tem que tocar, por exemplo, aqui, aqui, aqui. Mas para Deus, o tocar que nós fazemos para Ele é por quê? Porque nós sabemos que nele vivemos, nele existimos, nos movemos. Amém, igreja? Amém. Esse é o tocar, esse é o tatear. Nós podemos, porque Ele não está longe de nós. Ele está junto, Ele nos formou, com o sopro dEle, hoje nós vivemos. Amém, igreja? Mas só que a religiosidade, ela precisa de ter algo de adoração, algo que possa tocar. Infelizmente, a imaginação do homem, ela é o quê? Limitada. E enquanto nós vermos Deus na nossa vida com a nossa própria imaginação, a gente não vai conseguir vencer os nossos problemas. Porque os nossos problemas vão ser maior do que a imaginação que nós temos de Deus. Deus, Ele está muito longe de nós e os nossos problemas são bem mais maiores. Agora, se a gente sai da nossa imaginação, olha realmente para tudo que Ele realmente é, sai da religiosidade, a gente começa a observar quão grande é o nosso Deus. Amém? Que formou o céu e a terra. Os problemas, eles podem ser maior do que você. Mas maior que o teu Deus não é. Amém? Eu creio que vocês já ouviram muito essa frase. Mas que isso venha a ser verdade na tua vida. E não aqui, ó, no versículo 28, porque Paulo fala, vai para o 27. Ele fez ali os céus, a terra, fez o homem, de um só, fez todas as raças para habitar sobre toda a terra. Ele colocou os limites, colocou ali os tempos determinados, para quê? Para que o buscassem a Deus, no 27. E se porventura tateando pudesse achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Então, nós podemos sentir, nós podemos tocar. Porque no 28 diz assim, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Eles sabiam disso. Não sabiam? Sim. Mas só que para eles era como um poema. Era como uma coisa bonita.
É como eu falei aqui para você, olha, os teus problemas, meus irmãos, podem ser grandes, mas o tamanho do teu Deus, né, é muito maior, né, do que todos os problemas. Amém, que coisa bonita, nossa, que legal. E muitas vezes sai lá fora, puxa vida, o que eu faço para resolver meu problema? Não sei nem mais o que fazer. Acaba sendo como se fosse uma canção, uma música bonita que você ouviu, né? Muitas vezes um letreiro bonito que você viu, mas só que você não vive isso. Você não enxerga isso para a sua vida. Essa é a grande diferença da religiosidade e da vida cristã. Amém, igreja? A vida cristã ela tem que ser verdadeira para ti. Aquilo que Deus ele prometeu tem que ser verdade na tua vida. Não pode ser uma linda frase, não pode ser um lindo poema. Não, porque aqui eles disseram, olha só, pois dele também somos geração. Mas como eles ainda não conheciam, não se aprofundavam nele, porque ainda precisavam procurar outras novidades. Quantas pessoas, infelizmente, ainda procuram outras novidades, sendo que vem na igreja, recebe a palavra, mas que legal, mas que bonito, salvação, nossa, que belo. Mas muitas vezes, isso é como se fosse uma música, um poema muito bonito, ou como uma novela que tem um final feliz. Mas isso é realidade para a nossa vida, igreja, amém? A gente vê Cristo ali crucificado, muitas vezes pensa, nossa, puxa, ele passou por aquilo. Mas muitas vezes não, realmente aconteceu isso. Ele morreu por causa de mim, por causa de você, para que hoje a gente tivesse salvação. Então eu tenho que me prostrar realmente perante Deus. Eu tenho que louvar, eu tenho que glorificar. Nenhum mal vai me resistir, não. Acabou a religiosidade, acabou a superstição. Eu não vou ser mais supersticioso. Quantos aqui foram supersticiosos? Aquele lá de fazer figa, de muitas vezes dar 3 pulinhos, né? De que mais? O que mais supersticioso? O que você fazia, Robson? Quem mais fazia uma superstição aí meio estranha? Antes de entrar o quê? Né? E quem aqui era religioso? O Ronaldo era religioso? Era coroinha. Agora ele é coroa. Era coroinha, agora ele é coroa. Né? Ele era coroinha, tudo. Né? Quantas vezes, né? Muitas vezes, por termos descendência japonesa, íamos em templos. Minha família foi de templo. Minha família tinha aquele, né? Aquele de tocar 1, 2, 3 ali, né? De né? Né? Quantos de nós fizemos isso religiosamente, né? E agora, isso ainda tem permanecido com o nosso Deus, com essa nova vida, com essa tremenda salvação? Está sendo mais uma novidade? Se nós tratarmos dessa forma, como nós tratávamos muitas vezes uma religião antiga ou uma superstição antiga, nossa, deixa eu tocar ali na coroa, né? Nossa, né? Nossa, deixa eu tocar na pastora ali, que é o anjo de Deus, então deixa eu pegar lá, né? É lógico que tem sim, tem unção, tem virtude, mais nada, culto de adoração, porque só temos um Deus. Amém, igreja? Mas muitas vezes a gente tem que apalpar. Nossa, deixa eu tocar aqui no coração da família, porque, né, vai que eu toco o coração aí de Deus, aí pela minha causa, pela minha família. Não, as coisas não são dessa forma. Isso tem que cessar na nossa vida, toda a religiosidade, os limites humanos que estão só aqui perante os nossos olhos. Deus, ele é muito mais do que isso. Amém, igreja? Ele criou realmente os céus e a terra, e ele fez isso em 6 dias. E como foi dito, o que ele não pode fazer em 6 dias na tua vida? O que ele não pode fazer num comando de voz? Ele disse, haja luz e houve. E haja luz na tua vida e no teu entendimento a cada dia mais, para que a gente não venha ser enganado por religiosidade alguma, para que o nosso Deus Todo-Poderoso não seja na nossa vida um Deus desconhecido, mas um Deus conhecido, aquele Deus que está sempre bem perto, assim como, nossa, que experiência tremenda, Jó ele teve, valeu tudo que ele passou para ter esse conhecimento tremendo, amém, igreja? Conhecer Deus face a face, de com Ele andar, isso é tremendo, igreja, isso é maravilhoso.
Então, a gente tem que lançar fora tudo aquilo que é superstição, tudo aquilo que vem através da nossa imaginação. Até onde levou a tua imaginação? Misericórdia, meu marido deve estar me traindo. Nossa, minha esposa deve estar me traindo. Nossa, mas será que ele está olhando para ela? Será que, né? Nossa, aquela pessoa olhou meio diferente para mim. Olha como a imaginação, ela viaja. Não, Deus, nossa, que lindo, que maravilhoso. Nossa, Jesus morreu lá na cruz. E muitas vezes parece que passou um filme. Parece que foi uma novela. Parece que saiu daqui. Parece que tudo aquilo que ele fez ali, né? Acaba muitas vezes aí numa conversa tola, acaba aí muitas vezes aí num papo furado, acaba aí muitas vezes numa explosão. A gente pega e pensa assim, não, realmente, ele morreu lá na cruz por mim. Eu tenho que dar o devido valor nisso. O perdão que ninguém me deu, ele deu para mim. Então a gente tem que ser bem consciente, igreja. Porque senão seremos mais um aí caminhando na multidão. Nós temos que ser o povo ali, né? O povo realmente que louva, que adora, que o glorifica, que coloca ele sempre em primeiro lugar, que reconhece a obra lá na cruz, que ele não fez aquilo ali, né? Não foi somente uma história, não foi somente um acontecimento, aconteceu realmente. O Filho de Deus, o único Filho, ele veio aqui, ele negou a si mesmo, negou ali toda a glória que ele tinha por amor de cada um de nós. E hoje está aqui, veio para a terra, que para resgatar cada um de nós. Por quê? Porque éramos mentirosos, éramos enganadores, éramos religiosos, éramos ali, muitas vezes, ingratos com as coisas, estávamos caminhando diretamente para o mesmo lugar que Lúcifer, ele foi, diretamente para o final do abismo. Amém, igreja? Mas só que ele veio como Cordeiro Santo. Ele venceu ofensas, ele venceu todas as coisas, desejos, muitas vezes, que possa ter surgido. Ele venceu tudo isso porque ele tinha um propósito firme. E qual que era o maior propósito firme? Eu, você, igreja. Amém? Para estarmos aqui, um povo santo, um povo santificado, um povo realmente para adorá-lo, para glorificá-lo, para não ser mais uma opção, para não ser, talvez hoje dê para ir, não. Mas que seja, não, eu tenho esse compromisso com o meu Deus, esse Deus que fez todas as coisas por mim, que ele deixou todas as coisas para mim, que ele venceu a ofensa, que ele venceu sim uma coroa de espinhos. Nossa, ele venceu as ofensas, ele venceu as coroas de espinho. Nossa, que coisa. Mas muitas vezes lá fora, começa, primeiro que vem muitas vezes ofender, o que você pensa que eu sou, que não sei o quê, começa a reclamar, começa muitas vezes, não consegue se segurar um pouco, para se guardar para a tremenda salvação, que ele suportou todas as coisas por cada um de nós. Amém, igreja? Amém. Então, que cada dia mais a gente venha ter mais consciência realmente, sim, o que nós estamos fazendo da nossa salvação, como que realmente temos nos dirigido ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. Ele é Senhor, igreja. Não é somente palavras decoradas ou coisas ditas. Nossa, o Senhor é digno. Faz uma lista. O Senhor é digno, o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso. Mas não toma o sentido realmente de tudo isso. É a mesma coisa que rezar o Pai Nosso e não ver o sentido e o poder que aquela oração tem para a nossa vida. Amém, igreja? É uma coisa a gente ler, né, o Pai Nosso, uma coisa é a gente viver e clamar e desejar de coração o Pai Nosso. Amém, igreja? São coisas bem pertas, mas totalmente distintas, totalmente longe. Um pode se tornar um poema, como o Salmo 23 pregado na geladeira, como o Salmo 91, como o Salmo ali, né, 100. Pode ser como um poema. Nossa, que legal. Louvai ao Senhor todos os povos. O louvai ao Senhor. Vamos, igreja, vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar. Por isso que a pastora aqui, né, no início da reunião, durante a reunião, vamos, igreja, vamos glorificar, vamos exaltar, vamos honrar a esse que é digno de adoração. Vamos vencer o cansaço. Jesus, ele venceu tudo aquilo. Ele estava cansado? Estava, porque a cruz que ele estava carregando éramos nós, eram os nossos pecados.
Mas ele pegou e suportou, ele foi até o final. Amém, igreja? Então, não vamos deixar que cansaço nenhum, não vamos deixar que muitas vezes, aborrecimento algum venha atrapalhar a gente na adoração, na glorificação, porque o que ele fala? Ele fala assim que ele criou o povo dele para louvor a ele, para adoração a ele. Mas muitas vezes estamos tão cansados, estamos tão dispersos, estamos tão preocupados, estamos muitas vezes ali tão longe, pensando na macarronada, ou pensando que você vai levar no bentô amanhã, ou muitas vezes o que você vai dizer para o chefe, o que vai acontecer isso, ou acontecer aquilo. Estamos tão longe. Aí acabamos tratando ali como um Deus desconhecido, como um Deus que muitas vezes a gente acaba desconhecendo. Mas não, igreja, vamos tomar consciência realmente de quem é esse Deus. Ele formou céus, terra, e formou para ele, não, ele formou para cada um de nós, para que a gente venha desfrutar. Ele determinou ali tempos, ele determinou ali habitação, e o que a gente fez? Estragou tudo. Agora a gente tem uma nova habitação lá nos céus. Nossa, que bonito! Nossa, são ruas ali, de diamante. Nossa, são ruas ali, de ouro. Nossa, que bonito. Essa é a realidade tua, igreja. Da mesma forma que ele formou a terra com perfeição para cada um de nós, mas nós acabamos jogando no lixo. Deus, ele nunca desistiu de nós. E ele mandou o seu filho para que hoje a gente fosse resgatado e hoje a gente tem uma nova habitação ainda. Jesus, ele falou, eu vou preparar lugar para vocês. Diga graças a Deus, na minha casa há muitas moradas e eu vou preparar lugar. Eu vou para o Pai, mas eu volto para buscar vocês. Isso vai ser um poema na tua vida? Não, isso tem que ser uma realidade. Para isso que a gente tem que caminhar reto, não deixar que a nossa imaginação venha limitar todo o poder dele na nossa vida, a nossa adoração, a nossa gratidão, a nossa entrega, a nossa redenção para ele cada vez mais em adoração, em glorificar, em se esforçar para obedecer. Amém, igreja? Porque ele é socorro bem presente na hora da tribulação, ele sabe que você consegue, ele conhece a tua estrutura. Por que ele conhece a tua estrutura? Porque foi ele que te fez. Quem pode conhecer melhor ali, alguma coisa, se não foi a pessoa que construiu? É a mesma coisa um carro. É só um exemplo, tá? Se eu construo um carro, eu vou saber como é que funciona, não vou? Se funcionar, Eu vou saber onde que também estão os defeitos, Eu vou saber se eu coloquei 4 rodas ou 2 rodas, quem sabe, Então, eu vou ser o melhor. Quem criou quem criou isso? Então, ele te conhece, igreja. Ele conhece a cada um de nós. Por isso que ele fala aqui, se houver aí, muitas vezes, religiosidade, superstição, lança fora. Se muitas vezes, a palavra de Deus tem vindo, muitas vezes, como um poema, muda isso e torna realidade na tua vida, em nome de Jesus. É nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos. O ar que a gente respira é o sopro dele na nossa vida. Amém? Ele diz que aquele que recebeu a Jesus Cristo tem a promessa do Espírito Santo. Então, você é templo do Espírito Santo. Amém? Isso não é um poema, isso é realidade. Então, você é forte. Então, você é corajoso, você tem a presença do próprio Espírito de Deus na tua vida para te fazer mais do que vencedor. Então, não deixe que a limitação da tua imaginação venha te tornar um religioso ou fazer com que as coisas de Deus na tua vida venham ser limitadas. Amém, igreja? Você pode todas as coisas porque é Ele que te fortalece em nome de Jesus, é o próprio Espírito de Deus se movendo na tua vida. Amém, igreja? Então não torna todas as palavras de Deus, as palavras que o pastor, a palavra que a pastora prega, as palavras, os louvores, não torna como uma canção, uma simples música. Nossa, que bonito, eu gosto tanto daquele lá, marca da promessa. Nossa, mas que legal, eu tenho a marca da promessa, que bonito. Cadê a marca?
né? Muitas vezes a pessoa pode até tatuar. Agora eu tenho marca, isso daí é o quê? É a imaginação humana que é tão limitada. A marca tem que estar aqui, no coração. Amém, igreja? É um selo aí que ninguém pode arrancar de forma alguma. Amém? Em nome do Senhor Jesus, você pode, igreja. Então, vamos sair de tudo aquilo que é muitas vezes, né, limites humanos. O nosso Deus, ele é ilimitado, e ele é ilimitado na tua vida para te dar toda a vitória no nome de Jesus. Para quê? Para alcançar o céu, sim, um novo lar abençoado. E isso é verdade na nossa vida. A salvação, ela é verdade. Tudo aquilo que Jesus ele passou na cruz do Calvário também foi verdade, igreja. Não foi somente uma historinha, não. Os cravos ali, né, nas mãos, nos pés dele, a cruz que ele carregou, ele fez isso. Não foi um filme, se tornou um filme, em que muita gente religiosa assiste, chora, mas depois sai, vive normalmente, na mesma rotina, da mesma forma. Agora, a gente que entende, compreende, isso tudo tem que mudar, tem que transformar, tem que se aprofundar nesse Deus, que ele tem que ser conhecido, assim como Jó ele conheceu. Amém, igreja? Então, que a gente venha se aprofundar cada vez mais nisso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abre lá em Isaías 45. Versículo 3. Mesmo muitas vezes a gente desconhecendo o amor dele por cada um de nós, ele é tremendo, igreja. Lê aqui, 45, versículo 3. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu, o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome. Ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Destilai os céus dessas alturas de justiça. Chovam-se nas nuvens. Abra-se a terra e produza. E ao mesmo tempo faça nascer. Eu, o Senhor, as criei. Amém? A salvação, a justiça para cada um de nós, que muitas vezes não temos pleno conhecimento ainda, mas mesmo assim Ele cria tudo isso para que a gente venha conhecer, que a gente venha viver e que nós venhamos ter a salvação. Amém, igreja? Isso é para cada um de nós, então que a gente venha viver intensamente isso no nome de Jesus, mas que tudo isso venha nos trazer muito temor, sim, não é medo, mas é temor, amando Ele, glorificando a Ele, e não sendo somente uma frase bonita, eu sou cristão, eu sou de Deus, eu sou atleta de Cristo, não, mas ser realmente, eu sou exército de Deus. Senhor, meu Deus, pode contar comigo em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Agora, para finalizar, abre lá em Deuteronômio 10. Deuteronômio 10, versículo 12. Agora, pois,
ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os teus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo e com toda a tua, que guardes o mandamento do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar, e a vós, descendência deles, escolheu depois dele de todos os povos, como vê neste dia. Circuncidai-vos, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Amém, igreja? Amém. Esse é o teu Deus. Agora viva Ele tremendamente em nome de Jesus. O que Ele pede de ti, igreja? Que venha a amá-lo, que venha a respeitá-lo, sim, que venha a temê-lo, sim, mas só que você só vai conseguir se não houver religiosidade, se não houver superstição. Aí sim você vai poder começar a entender, compreender a imensidão do amor dele, porque senão será mais um poema na nossa vida, será mais uma canção muito bonita. Deus me ama e o teu amor é incondicional, não é? Que a gente fala, que a gente canta, mas isso é uma verdade. Incondicionalmente Ele nos ama realmente. Mas que a gente venha não somente como ter uma canção bonita, uma canção legal do Thales, né? Mas que isso seja verdade na tua vida. Ele me amou e eu também o amo, sim. E a cada vez que Ele tem provado o amor dEle na minha vida, me faz amá-lo cada vez mais, em nome de Jesus. Amém, igreja? Que a gente venha ter esse coração. Não vamos endurecer, não, porque o endurecimento, olha só o que aconteceu com Jó. Quanto tempo que ele ficou ali. Então, igreja, vamos se entregar realmente a esse Deus Todo-Poderoso. Jovens, comecem a viver isso. Olha quanto tempo aqui que os mais adultos aqui precisaram passar para aprender isso. Você hoje realmente não é um mangá, né? Não é uma historinha ou não é uma frase muito bonita. É uma realidade. Ele perdoa os teus erros e te faz nova criatura. Ele faz de você o melhor. Ele guarda a tua juventude e faz você crescer com graça e com vitória. Amém? Então, viva isso intensamente. E nós que já somos, né, o que perdido, né, está lá para trás. Agora, não se compara, como a gente canta ali numa nova história, não se compara com aquilo que está por vir na nossa vida. Amém? Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias. Então, multiplica aí quantos anos ainda você tem por 1000 na presença dEle agora, glorificando, exaltando e andando no caminho dEle, recebendo todas as bênçãos na tua vida. Vale muito mais todo o tempo ali que você não conheceu ou que você muitas vezes viveu numa religiosidade ou superstição ou na dureza da serviço. Amém, igreja? Então vamos começar a viver intensamente isso. Amém? Deus tem o melhor para cada um de nós. Graças a Deus. Então vamos colocar de pé na presença do Senhor. Se muitas vezes os limites da tua imaginação colocaram muitas vezes limites para Deus operar na tua vida, né? Quebra esses limites hoje em nome de Jesus. Não deixa que a tua imaginação venha te atrapalhar em toda a caminhada, numa salvação tremenda que Deus ele tem para cada um de nós. Amém? Feche teus olhos na presença do Senhor. Pai amado e Pai querido, Pai, que essa palavra, Senhor, venha tomar vida, Senhor, em cada coração aqui, ó Deus. Pai, palavra, sim, Senhor, que venha transformar, sim, Senhor, cada dia mais a vida deste homem, desta mulher, Pai. Esse que já vive, Senhor, intensamente a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, que ele e ela venha transbordar a cada dia mais da Tua graça, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, Pai amado, Pai querido, o Senhor que sonda, conhece a cada coração aqui, ó Deus. Pai, se ouve muitas vezes
vezes limitações, Pai. Se houve muitas vezes, Senhor, o limite da imaginação humana, ó Deus. Pai, nós rejeitamos isso agora no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, se muitas vezes houve limite num louvor, numa adoração, numa entrega, ó Deus. Pai, nos perdoa sim, Senhor, porque hoje nós entendemos e compreendemos a Tua palavra, compreendemos, Senhor, a dimensão da Tua salvação, compreendemos sim, Senhor, a profundidade, sim, Senhor, oh Pai, a profundidade do Teu amor, ó Deus. Nós conhecemos sim, Senhor, que o Senhor não aceita religião, não superstição, Senhor, mas o Senhor quer formar aqui, Senhor, filhos de Deus, povo santo, sim, ó Deus. Oh Pai, então opera tremendamente, sim, Senhor, e tudo aquilo que é religiosidade, tudo aquilo que é superstição, tudo aquilo que traz cegueira espiritual, tudo aquilo que faz com que a vida desse homem, dessa mulher, que ele não venha saber se prostrar, ou muitas vezes o limite, muitas vezes o humano vem querer muitas vezes cegar, Pai, que tudo isso caia por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tira as escamas, sim, Senhor, dos olhos dele, dos olhos dela, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, tira todo o prepúcio do coração, sim, ó Deus. Oh Pai amado e Pai querido, vem operar na vida deste homem, desta mulher, ó Deus, para que ele venha contemplar, sim, Senhor, a grandeza da Tua salvação, ó Deus, a grandeza, sim, Senhor, de tudo que o Senhor fez para cada um de nós. Oh Pai amado e Pai querido, que não venhamos ser mais um, Senhor, não, Pai, mais um na igreja não, mas que venhamos ser, sim, formado o povo santo, sim, Senhor, o povo que adora, o povo que glorifica, o povo que se entrega, Senhor. Forma, sim, Senhor, essa igreja, Senhor, porque é essa igreja que o Senhor vem buscar, ó Deus, uma igreja que realmente, sim, Senhor, venha sim se entregar e se render, Senhor, a cada dia mais a Ti, que venha Te respeitar, Senhor, que venha Te honrar, Senhor, que não venha trocar o Senhor por nada, Pai. Oh Senhor, então opera, sim, Senhor, em cada vida, em cada coração aqui, Senhor, que clama a Ti, Senhor, e que se arrepende na Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, não queremos não, Senhor, que o Senhor venha ser um Deus desconhecido na nossa vida, não, Pai. Não queremos viver por novidades, Pai, porque nós já Te conhecemos, e o Senhor, Pai, é o nosso maior tesouro, Senhor. Tu és a nossa vida, Pai. Tu és, Senhor, o meu sustento, Senhor. Tu és, Senhor, o ar que eu respiro. Tu és a minha vida. Oh Pai amado, Pai querido, nós queremos sim, Senhor, Te conhecer, sim, Senhor. Queremos sim, Senhor, contemplar o Teu rosto, a Tua glória. Queremos conhecer, sim, Senhor, assim como Jó conheceu, ó Deus, que os olhos dele, Pai, começaram a Te ver, Senhor. Oh Pai, então abre os olhos de cada coração aqui, ó Deus. Abre os olhos de cada um aqui, Senhor, e que cada um venha se achegar no Teu trono, Pai, com ousadia, Senhor, prostrando e Te adorando e Te glorificando, Senhor, porque a nossa alma, sim, ó Deus, oh Pai, a nossa alma tem que Te engrandecer, sim, ó Deus, a nossa alma tem que, sim, Senhor, Te glorificar, Te exaltar, ó Deus. Oh Pai amado e Pai querido, o religioso não faz isso, Senhor. Oh Pai, o religioso vive de poemas, Pai, vive de histórias, vive de músicas bonitas, ó Deus, Pai, mas nós não somos religiosos, somos os Teus filhos, e hoje, Senhor, o Senhor abriu os nossos olhos, sim, Senhor, porque nós entendemos, nós compreendemos, nós não queremos mais, Pai, conhecer o Senhor somente de ouvir falar, mas nós queremos conhecer, sim, Senhor, de contigo andar. Oh, deixele massore ele cantaramaia. Oh Pai amado e Pai querido, receba a adoração, receba a glória, receba o louvor, sim, Senhor, porque o Senhor é grande, Senhor, Tu és maravilhoso, e a nossa alma canta-Te, sim, Senhor. Oh igreja, então é a hora de adoração, de glorificar, sim, a Ele por tudo que Ele tem feito, sim. És tu, então
grande, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu, Senhor. Quão grande és tu. Então minha alma, canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E ao pensar que Deus mandou o seu filho para morrer na cruz em meu lugar, e derramar seu precioso sangue, pra me livrar da morte do pecado, Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande é o nosso Deus, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, e ao lar celeste então me transportar. Oh, adorarei, prostrado e para sempre, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu. Levante suas mãos e declare: quão grande, Senhor. Quão grande és. Oh, então minha alma, canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande
Senhor, Tu és maravilhoso, ó Deus. Oh Pai, que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado, sim, Senhor, nas nossas vidas, nos nossos corações, ó Deus. Oh Pai amado e Pai querido, que nós venhamos viver intensamente, sim, Senhor, toda a Tua palavra, toda a Tua verdade, sim, Senhor. Pai, que nós venhamos, Senhor, caminhar, sim, Senhor, Te respeitando, Te glorificando, dando, sim, Senhor, a devida honra, ó Deus. Oh Pai amado e Pai querido, que cada um de nós, Pai, venhamos andar, sim, Senhor, quebrantados na Tua presença, Senhor. Que nós venhamos, sim, Senhor, estar olhando para a cruz em todo o tempo, Senhor, e ver a realidade de cada um de nós, Pai. Oh Senhor, que nós venhamos olhar, sim, Senhor, para a cruz, Pai, e participar, sim, Senhor, sermos participantes e caminhar, sim, Senhor. Oh Pai amado e Pai querido, que nenhuma exaltação, que nenhuma religiosidade venha tomar conta da nossa vida, Deus, mas que nós possamos, sim, Senhor, ter um coração quebrantado, ó Deus, que nós possamos, sim, Senhor, estar olhando para a cruz, Senhor, e caminhar, sim, Senhor, caminhar, sim, Senhor, e ser participante de tudo, Senhor, que o Senhor viveu ali, ó Deus. Oh, aleluias, Pai, que tudo seja por completo na nossa vida, Senhor, adoração, exaltação, Senhor, tanto a nossa morada lá no céu e toda a nossa caminhada aqui, Senhor, rumo à cruz, sim, Senhor, olhando para o Senhor, tendo o coração quebrantado na Tua presença, aleluias. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da Sua obra, vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Oh, eu olho para a cruz, eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da Sua obra, vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o amor do Pai, o justo Deus, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Pela cruz Ele me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por Sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
graça recebi, por sua cruz, oh, da morte me livrou, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Eu fui reconciliado, oh, pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz ele me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Ele me redimiu, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A igreja declare: pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, igreja, fala que você vai seguir sim esse caminho, igreja. Fala agora as tuas palavras com Ele, em nome do Senhor Jesus. Faça a tua oração. Faça, rasga agora o teu coração na presença dEle. Use sim as tuas palavras, sim, porque eu creio que você entendeu, você compreendeu e você sabe aquilo que você quer. E Ele está pronto para te ajudar, sim, a conduzir, sim, porque Ele nunca desiste. Ele te acompanha, Ele te encaminha, Ele te leva, sim, porque é o próprio Espírito Santo movendo-se em você, existindo em você. Oh, deixa ele maço conterianda la maia. Pai, vem sim, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor esquadrinha cada coração, ó Deus. O Senhor sabe, Senhor, o desejo do coração dele e dela, ó Deus. Pai, ajuda ele, ajuda ela, sim, Senhor, a viver, Senhor, viver a realidade, sim, Senhor, da tua palavra, Senhor, a realidade, sim, Senhor, da cruz, Pai, cada dia, em cada momento, ó Deus. Oh, Pai, não a ilusão do mundo, ó Deus, e não a ilusão aí de fora de forma alguma, ó Deus, ou não a ilusão, Senhor, da imaginação, não, Pai, mas que cada um de nós venhamos viver a verdade que há na tua palavra, porque o Senhor é a verdade, Senhor, que nós venhamos viver a verdade lá na cruz, ó Deus. Oh, Pai, assim sermos transformados, Pai, sermos regenerados a cada dia mais, ó oh, Espírito Santo, se mova assim, se mova dentro da vida deste homem, desta mulher, Senhor, vem renovar, venha fortalecer, vem sim, Senhor, fazer com que ele venha na
nascer da água do Espírito, sim, ó Deus. Oh, Pai amado e Pai querido, onde nenhum pecado agora faz mais parte da vida dele, nem da vida dela. Oh, Pai amado e Pai querido, opera com teu poder, opera com a tua virtude, sim, Senhor, e forma aqui, Senhor, um povo determinado, Senhor, um povo somente teu. Oh, deixar ele ser, ele cantará maia. Oh, Pai, toma cada um em tuas mãos, sim, Senhor, e faz o que tu bem queres, Senhor. Dirige ele, dirige ela, sim, Senhor. Oh, Pai, para crescer a cada dia mais espiritualmente, Senhor. Oh, Pai, esse que ainda não entende, compreende, Senhor, faz eles viverem, sim, Senhor, essa palavra, sim, ó Deus, essa palavra que não vem para a morte, mas essa palavra que vem para a vida, sim, ó Deus. Oh, Pai, o Senhor não quer a morte espiritual desse jovem, o Senhor quer a vida, sim, ó Deus, que ele, que ela venha entender isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a honra, Senhor, receba a glória e receba todo o louvor da tua igreja. Dê uma linda salva de palmas a ele, igreja. Amém, igreja? Pode sentar em nome de Jesus. Que a gente venha viver essa realidade dia após dia em nome de Jesus. E fica tranquilo que tudo aquilo que você ainda não entende ou compreende, tudo aquilo vai ser esclarecido, porque hoje você sabe que quem se move, o que existe em você é o próprio Espírito Santo de Deus. Amém? Então, viva para adorá-lo, viva para glorificá-lo, sim. E o que você não consegue fazer sozinho, ele é grande o suficiente para te ajudar, em nome de Jesus. Mas não toma isso como um rótulo, ou como uma frase, ou como um poema. Isso é verdade na tua vida. Viva intensamente em nome de Jesus. Amém? E para você que está em casa, viva intensamente toda essa palavra. Comece a se chegar mais e mais a Ele. Né? Aqui fala, né, aqui nós lemos que é o povo que muitas vezes que não conheceu a Ele, mas mesmo assim a misericórdia dele estava ali com o povo, para quê? Para que ele começasse a conhecê-lo. Então, se esse é teu caso, hoje ele se apresenta a ti, um Deus que era desconhecido, mas já tem um altar aí no teu coração. Então, se aproxima dele, porque ele é o único Deus. Amém? Então, fica com Deus, um forte abraço, Deus te abençoe e tchau. Amém?